Olá, meus alunos do Direito Processual Civil. Saudades já de estar aí com vocês presencialmente, né? Ministrando as nossas aulas, ministrando o nosso curso, tirando as dúvidas de vocês aí, né? Pessoalmente. Mas nesse momento de consternação, né? Nesse momento que vivemos aí uma necessidade de ser solidários com o próximo, né? Diante dessa pandemia que vivemos, essa é uma alternativa razoável que encontramos para continuar os estudos, continuar os nossos ensinamentos. Muito bem, dando continuidade aos estudos processuais, hoje nós vamos falar sobre a audiência preliminar de conciliação ou mediação, né? Nós sabemos que o processo ele funciona dentro de uma cronologia de atos processuais. O start inicial do processo ele é dado no momento em que temos a propositura da petição inicial. A partir de então, o processo ele passa a se desenvolver por atos processuais impulsionados pelo juízo, né? E neste caso, o próximo ato processual impulsionado pelo juízo, no momento em que aprecia preliminarmente a petição inicial, verifica se ela preenche ali condições de promover o seu desenvolvimento regular, ou seja, verifica se aquela petição ela está isenta de vícios que possam caracterizar hipóteses de defeitos a virem ser corrigidos, ou até mesmo hipóteses que podem caracterizar o indeferimento da petição inicial, como nós já vimos em aulas anteriores. Muito bem, se a petição não contiver vícios a serem sanados e não for o caso de indeferimento da petição inicial, o juiz ele vai ordenar a citação do réu. Nesse momento, o réu ele é citado para comparecer a uma audiência preliminar de mediação ou de conciliação. O que nós temos que ter em mente? Nós temos que ter em mente que o processo ele funciona como um mecanismo, uma ferramenta que vai auxiliar as partes na solução dos litígios que levaram ao Poder Judiciário. Todavia, nós temos alguns métodos, algumas técnicas alternativas para soluções de controvérsias jurídicas. E dentre elas está a conciliação e a respectiva mediação. Dessa forma, o juízo, antes de pronunciar, antes de exercer a jurisdição, pronunciando o direito sobre o caso concreto, confere às partes a possibilidade de autocompor, ou seja, confere às partes a possibilidade de resolver o litígio pelos seus próprios equilíbrios de interesses. Ou seja, eles vão ali negociar, tentando achar uma forma ou uma alternativa que seja benéfica a todas as partes que estão ali litigando. Dá-se o nome disso de autocomposição. A autocomposição ela pode ser exercida através da conciliação, onde teremos a figura de um conciliador, ou através da mediação, onde teremos a figura de um mediador. Ambas são técnicas alternativas de solução de controvérsias, muito semelhantes. Às vezes, num tratar menos técnico, menos rigoroso, podemos até achar que as duas são sinônimas, Porém, alguns elementos as distinguem, E aqui a gente faz um apontamento prévio sobre ela. Teremos a conciliação sempre que a técnica que for empregada, determinará que o conciliador ele vai ter um papel mais atuante dentro da negociação que será realizada. Esse conciliador ele vai muito além de simplesmente esclarecer as partes sobre o litígio, sobre circunstâncias que envolvem esse litígio. Esse conciliador
ele pode propor soluções alternativas, né, para a conciliação das partes. Ou seja, ele pode propor, né, algumas alternativas para essa composição. Lá do outro, nós temos a figura da mediação. A mediação, o mediador, ele ocupa um papel mais equidistante. Ele vai funcionar dentro daquela negociação como um moderador do diálogo que está sendo produzido entre as partes, né, e um próprio condutor desse diálogo, na medida em que começa a esclarecer circunstâncias, controvérsias, né, existentes dentro daquela relação, de modo que as partes, né, visualizando os esclarecimentos prestados, possam de repente avaliar se desejam ou não prosseguir naquele litígio, se é interessante ou não fazer uma negociação, até que ponto, né, é relevante as propostas que vêm sendo realizadas ali para a composição do litígio apresentado. Nas duas técnicas, a gente pode dizer que a conciliação, ela cabe, ela se encaixa, se amolda melhor, né, naquelas hipóteses em que as partes não tinham um vínculo anterior, né, existente entre elas. Por exemplo, as partes tiveram um abarroamento de um veículo, bateram, né, tiveram um acidente de trânsito, nunca se viram antes. Estão em juízo em razão daquele acidente, em razão daquela circunstância. A conciliação, neste caso, é uma alternativa, uma técnica mais recomendável. Neste caso, né, o conciliador vai ter um papel mais atuante, vai propor soluções. Na mediação, tá, ela é uma técnica mais recomendável quando as partes elas já se conheceram antes do processo. Elas possuem uma relação antecedente, né, que justificaria o encontro de soluções promovido pelas próprias partes interessadas. Neste caso, né, a mediação ela é mais recomendável. Na mediação, o mediador não propõe soluções. Ele deixa que as próprias partes enxerguem qual é o melhor caminho a ser percorrido. Ok? A audiência, então, de conciliação ou de mediação, né, ela vai depender da técnica que vai ser empregada e vai depender também da natureza do litígio que vai ser apresentado, ok? Então a parte ré, quando ela é citada na carta precatória que foi expedida para ela ou no mandado de citação que foi enviado a ela, né, conterá lá as informações da data, horário, local em que será realizada essa audiência preliminar de conciliação ou mediação, ok? Muito bem. Essas audiências, elas, em regra, não se realizam na sede do juízo, na vara em que tramita a respectiva ação. Elas são realizadas nos centros judiciais de soluções de conflitos, né? Os chamados sejusques. Esse sejusque, né, ele é o órgão competente para a realização dessas audiências, ok? Pode acontecer dessa audiência não vir a ocorrer. Nós temos duas hipóteses previstas no artigo 334 do CPC, dispositivo que vai regular, né, e traçar as linhas gerais sobre a audiência de conciliação, que vão dizer que, nessas circunstâncias, a audiência de conciliação não deve ser realizada. Tá? A primeira delas é quando ambas partes, né, parte autora ou parte ré, manifestam expressamente o seu desinteresse em participar de uma audiência de conciliação. Acredito que esse dispositivo, né, ele trabalhou bem o conceito. Porque, veja bem, né, pode ser que o autor não deseje conciliar, mas o réu sim, né? A audiência será designada.
Por que essa audiência será designada? Porque muitas vezes, gente, né, eu tenho resistências em conciliar, eu tenho resistências em mediar, mas o outro, ele tem uma boa proposta a fazer, né? E de repente, ouvindo esta boa proposta, né, eu posso chegar numa composição. No entanto, o dispositivo, quando digo que trabalhou bem, ele não retirou a autonomia das partes. Se ambas as partes manifestarem o desinteresse pela conciliação ou pela mediação, essa vontade das partes será respeitada, hipótese em que a audiência não será designada. Uma outra hipótese em que nós não teremos a audiência de conciliação ou de mediação é exatamente naquela situação em que o interesse ou o processo ele versa sobre matéria em que não se admite a autocomposição. Aqui a gente pode fazer um parênteses para poder explicar bem o que se entende sobre essa condição. Quando nós mencionamos, né, que não haverá audiência de conciliação quando, né, a matéria não permitir a autocomposição, nós estamos dizendo que é vedado às partes, naquela circunstância, realizar acordos, firmar, compor com a parte interessada. São poucos os casos em que visualizamos essa ocorrência. Um exemplo característico, né, são as demandas que envolvem o poder público. O poder público ele é representante de toda a sociedade, né? E como mecanismo do princípio da legalidade, imposto lá, né, no artigo 37 do texto constitucional, o poder público só pode atuar, só pode agir quando a lei expressamente o autorizar. Nessa situação, o poder público só pode compor interesses da sociedade, né, exatamente quando a lei autorizar expressamente a possibilidade de autocomposição. Repare então que aqui não se trata do objeto litigioso que está sendo discutido, mas a possibilidade das partes comporem ou não dentro daquele processo, ok? No que se refere à indisponibilidade do objeto litigioso, né, às vezes eu não posso livremente dispor do direito que estou litigando, mas posso, né, compor sobre ele. Vejam um exemplo muito interessante. Ação de alimentos. O alimentante, né, o alimentado, aquele que provém recebe os alimentos, ok? Esse não pode renunciar ao direito à percepção dos alimentos, mas pode sobre eles compor. Pode compor sobre o quantitativo dos alimentos, qual vai ser a forma como esses alimentos serão pagos, se eles serão pagos em espécie, né, dinheiro, pecúnia, se eles são pagos in natura, se eles serão pagos mediante a prestação de um serviço, né? Podem ajustar qual vai ser o vencimento, né, destes alimentos, ok? Qual vai ser a duração em alguns casos, tá? Então nós temos aqui que eu não poderia, né, renunciar ao direito litigioso discutido. Me é indisponível, tá? Mas é permitida nesses casos a autocomposição, ok? Então muita atenção com isso, tá? Somente não teremos a designação da audiência quando a matéria não permitir a autocomposição. Muito bem, é dever das partes comparecerem à audiência, né, de conciliação ou mediação que forem designadas. Quando, né, as partes manifestarem, né, o seu desinteresse na autocomposição, temos que ficar atentos, tá? Por quê? Porque a regra de contagem de prazo para oferecimento da contestação também muda. Neste caso, o prazo de 15 dias para o réu apresentar sua contestação, que
Se a audiência tivesse sido realizada, seria após a tentativa frustrada de autocomposição, 15 dias. Aqui nós vamos ter que o início desse prazo se dará na data do protocolo da petição em que ele renunciou à autocomposição, renunciou ao direito, à audiência de conciliação ou de mediação, ok? Como disse, é dever das partes comparecerem na audiência de conciliação ou mediação. Se faltarem à audiência designada, de forma injustificada, ok? Eles poderão ser sancionados. A lei entende essa falta como um ato atentatório à dignidade da justiça, e isso pode implicar na sanção equivalente a 2% do proveito econômico a ser obtido naquele processo ou do respectivo valor da causa. Ok? As partes, elas devem também se fazer representadas por seus advogados ou, não podendo estar assistido por um advogado particular, por intermédio de um defensor público ou de um advogado dativo, que foi designado pelo juízo. Ok? As partes também podem, neste caso, designar um representante. E aqui acho que a lei foi também muito inteligente ao tratar do dispositivo. O artigo 334 diz: a parte pode indicar um representante para representá-la na presente audiência, desde que, na procuração que lhe foi outorgada, tenha poderes especiais para transigir e para negociar. O termo utilizado aqui faz toda a diferença. A lei diz expressamente que a parte pode indicar representante. Não disse preposto, como dizia o antigo Código de 1973, utilizava o termo preposto. Aqui, quando a lei utiliza o termo representante, ela o faz no exato sentido de designar que qualquer pessoa, qualquer parte, seja ela empresária ou não, pessoa física ou pessoa jurídica, poderá indicar um representante para representá-la em juízo, desde que tenha poderes para transigir e para negociar, ok? Feita a audiência de conciliação ou mediação, são dois os resultados prováveis, que podemos retirar deste contexto. A primeira é quando a autocomposição ela é alcançada. Isso significa dizer que as partes transacionaram a respeito do objeto litigioso. Essa transação ela pode ser total, transigiram sobre todo o objeto, ou ela pode ser parcial, ok? Neste caso, havendo a respectiva transação, o juiz ele vai homologar o acordo firmado entre as partes, claro, sempre fazendo um juízo prévio para verificar se não existe nenhuma hipótese de nulidade sobre aquela característica, ok? Se as partes, não conseguiram chegar num consenso, não conseguiram pelas próprias forças encontrarem uma melhor alternativa para a solução daquele processo, o processo ele continua tramitando, ele vai aguardar a produção do próximo ato processual, que será, notadamente, a contestação. Findo, essa tentativa frustrada de autocomposição, se inicia o prazo de 15 dias para o oferecimento da contestação, matéria que trataremos no nosso próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado. Estudem os materiais enviados. Dúvidas pertinentes sobre a matéria, me encaminhe aí nos nossos contatos pessoais. Grande abraço para vocês. Até logo. Bons estudos.